Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Bom dia novamente. Retomamos a sessão do dia 16 de dezembro de 2020, período da manhã, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Andão Vitorino de Moraes, senhor Iramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Jalotti Pinheiro. Nós vamos iniciar agora o julgamento do item 94 da pauta, cuja recorrente é Lorempet Indústria e Comércio de Plástico, de autoria do doutor Ari. Eu solicito que o apoio convoque o patrono, doutor Maurício de Carvalho Silveira Bueno, por favor. Ok, presidente, farei a convocação agora. Obrigada. Item 94 da pauta, doutor Maurício Bueno, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 94 da pauta, doutor Maurício Bueno, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada. Agora o 94, Ari? Sim, 94. Sim, do Ari. Patrão Desculpa, convocado, presidente. o 94. Está na pasta já, tá bom? Patrão convocado, presidente. Obrigada, Marco Antônio. Bom dia. Bom dia, doutor Maurício. Bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Desculpem os trajes aqui, eu estou falando direto do quarto do hospital, minha esposa está internada, comigo está tudo bem e consigo fazer normalmente, mas eu não consegui me organizar para... Oh, meu Deus. E ela está bem? Ela está se recuperando? Está se recuperando normalmente, graças a Deus. Ah, que bom, que Deus. Que bom. Que Deus abençoe, meu filho. Tá? Muito obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Para mim não está aparecendo o Ari, o José Adão e o Marco. Eles estão aparecendo para vocês? Não. Já seja essa conexão. Para mim também tem gente que não está aparecendo. O Ari, o José Adão e o Salvador Cândido. Podemos iniciar então? Vamos iniciar o julgamento do item 94, cuja recorrente é a Lorempet Indústria e Comércio de Plásticos. Nós temos a presença do patrono, a participação, Maurício de Carvalho Silveira Bueno, e a relatoria é do conselheiro Ari Vendramini. Por favor, doutor Ari. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Primeiramente, melhoras à sua esposa, que ela se recupere rápido. O senhor vai fazer sustentação ou só acompanhamento? Vou fazer sustentação. Ah, tá bom. Eu vou fazer um breve relatório e dou a palavra para o senhor, tá bom? Para ser breve, se trata de um pedido de ressarcimento de créditos de IPI vinculados a uma declaração de compensação relativa ao primeiro trimestre de 2009, no valor de 350 mil, e a delegacia homologou 800 mil reais, ou seja, homologou 800 reais, ou seja, homologou parcialmente os créditos. Na informação que acompanha o despacho decisório eletrônico, disponível no endereço lá na internet, diz o seguinte: referido estabelecimento industrial opera dentro da planta industrial de um fabricante de óleos vegetais para alimentação, onde produz com exclusividade embalagens PET de 900 mililitros, garrafas plásticas, classificadas na tabela de incidência do IPI, no código 3923-3000, tributadas a alíquota de 15%. Com base nas vias originais das notas fiscais de aquisições colocadas à nossa disposição, constatamos que a quase totalidade dos citados insumos foram adquiridos da empresa Valfilme Amazônia
Indústria e Comércio Limitada, estabelecida na Zona Franca de Manaus, com a isenção de IPI prevista no artigo 69, inciso 2, do Decreto 4.544/2002, o Regulamento de IPI. Mesmo não havendo imposto destacado nas referidas notas fiscais, a interessada em sua escrita fiscal aproveitou créditos, ele chama de presumidos, do mesmo na ordem de 15% sobre o valor do insumo adquirido. Essa foi a primeira glosa. Também foi efetuada a glosa de créditos decorrentes da transferência de matérias-primas da filial por falta de destaque de IPI nas notas fiscais respectivas. Aí ele dá um número de 2 notas aqui, no valor de R$28 mil. Por isso, essas 2 glosas ocasionaram o deferimento parcial do pedido e a homologação em parte da compensação. Hoje recorrente apresentou manifestação de inconformidade quanto à isenção de insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus. Existe toda uma defesa, cita a jurisprudência, parecer da Procuradoria. É uma discussão já antiga, né? Então ele diz que merece o creditamento por conta da Zona Franca de Manaus ser um espaço especial dentro do território brasileiro. Quanto à relação às transferências de mercadorias, argumenta que não foram anexadas ao processo as provas de que não houve destaque do imposto e que, pelo fato de não lhe ter sido garantido acesso aos autos do processo administrativo, a requerente não logrou obter junto ao estabelecimento remetente dos insumos, as notas fiscais e outros documentos que evidenciem seu direito. Assim, protesta pela apresentação tão logo possível dos referidos documentos. A DRJ deu como uma manifestação improcedente, porque a aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus não legitima o aproveitamento de créditos do IPI, era a jurisprudência da época, era o que a remansosa jurisprudência decidia, a DRJ usou essa jurisprudência. Quanto à falta de comprovação do destaque de IPI, não estando comprovado o destaque em transferência de matérias-primas, não é legítimo aproveitamento de créditos. A recorrente apresentou recurso voluntário, praticamente apresentando as mesmas defesas, né, quanto à transferência e quanto à isenção. Aí nós, aqui nessa turma, baixamos uma resolução, baixamos em diligência, pelo seguinte motivo. A informação fiscal nos autos digitais anexa ao despacho decisório traz as seguintes informações. Também deverão ser glosados os créditos decorrentes das transferências de matérias-primas da filial tal no valor de tal, nas notas fiscais 828 e 861, listadas na mesma planilha. As folhas 40 dos autos consta planilha onde se listam as notas fiscais citadas, inclusive indicando data de emissão e valor. Ou seja, está lá na planilha essas 2 notas fiscais. Entretanto, nas folhas seguintes encontram-se cópias de 2 notas fiscais que não condizem com as descritas na planilha, objeto da glosa de créditos. As notas fiscais anexadas por cópia são de números diferentes, emitidas pela Valfilme e não pela Lorimpet, portanto não caracteriza transferência. Estas notas fiscais também constam na planilha, entretanto não são indicadas na informação fiscal como motivo da glosa por transferência de insumos. Por isso nós pedimos que, diante dessas considerações, eu propus que os autos sejam encaminhados à Delegacia de Uberlândia para que, em diligência fiscal, sejam anexadas aos presentes autos as notas fiscais X e Y, como indicadas na informação fiscal e na planilha anexa ao despacho decisório. Esse foi o pedido feito à delegacia. A delegacia juntou as notas pedidas e deu ciência
dessa diligência para a recorrente. A recorrente apresentou uma manifestação contra essa diligência, e aí ela traz, nessa manifestação contra a diligência, ela traz uma série de documentos que, se alguém quiser olhar aí no processo, estão nas folhas 134 a 244, onde ela alega sinteticamente: cumpre destacar que realmente as operações em comento não foram tributadas e, por conta disso, não houve escrituração do débito de IPI no livro fiscal do estabelecimento. Então, ela começa assim, ou seja, me parece que ela quer explicar o motivo da transferência e ela junta vários documentos em manifestação a essa diligência. Tá? Esse é o relatório até o momento e eu passo a palavra para o patrono, presidente. Muito obrigada. Por favor, que eu tenho 5 minutos. Obrigado. Só pediria que todos confirmassem que estão me ouvindo bem. Sim. Ótimo. Vamos em frente, então. Estamos. Obrigado. Bom, como bem destacado pelo relator, existem 2 pontos que caminham, são paralelos, objeto da discussão aqui. O primeiro ponto refere-se a uma discussão bastante conhecida desse tribunal, desse CARF, que está relacionado ao direito ao creditamento do IPI, relacionado à entrada de mercadorias provenientes de estabelecimento localizado na Zona Franca de Manaus. Quanto a esse tema, tenho conhecimento do entendimento deste CARF, tenho conhecimento de que este CARF não tem aplicado o entendimento firmado em tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude de não ter sido ainda, não ter ocorrido o trânsito em julgado daquela tese. Especificamente em relação a isso, gostaria de trazer ao conhecimento de vossas senhorias a informação recentíssima de que, no dia 12 de dezembro, houve o trânsito, a certificação de trânsito em julgado do recurso extraordinário 596-614. Esse recurso extraordinário foi julgado juntamente com o recurso extraordinário número 592-891, no qual foi firmada a tese de repercussão geral, segundo a qual há direito ao acreditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus. Portanto, existe uma preliminar para que este CARF finalmente aplique a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, tendo em vista o recentíssimo trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal. A própria tese em si todos conhecem, eu não vou tomar o tempo de vossas senhorias. Na nossa visão, contudo, como eu já disse, o trânsito em julgado desse recurso extraordinário já impõe que este CARF aplique o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. Passando para o segundo ponto, que é o ponto relacionado às entradas que supostamente não teria havido o devido destaque, ou melhor, a glosa do crédito de IPI em virtude da falta de destaque na nota fiscal. Como bem relatado pelo relator, inicialmente a acusação fiscal estava desprovida da respectiva prova da acusação, ou seja, acusava-se a recorrente de que teria havido o creditamento indevido em relação a 2 notas fiscais, porém, não havia cópia dessas notas fiscais para comprovar essa acusação fiscal. Houve a conversão em diligência, contrariamente ao que sustentava a recorrente, inclusive, mas nessa diligência houve a juntada dessas 2 notas fiscais por parte da fiscalização, extemporaneamente, vale dizer, porque a acusação fiscal deve ser acompanhada das provas desde o início do processo administrativo, não pode ser
complementada pela fiscalização ao longo do processo administrativo, mas, enfim, caso seja superada esse vício de nulidade, ainda assim deve-se verificar e deve-se analisar os esclarecimentos colocados pela recorrente na manifestação à diligência e também os documentos. Aqui é importante destacar que todos os documentos apresentados pela recorrente buscam refutar uma situação que foi trazida ao processo após a diligência fiscal. Portanto, é totalmente tempestiva a apresentação desses documentos e a manifestação apresentada pela recorrente nesse momento. Quanto a esse ponto, o que deve ser esclarecido e que já foi colocado na nossa manifestação é o seguinte: de fato, houve a emissão de 2 notas fiscais por parte da recorrente, e essas notas fiscais não tinham o respectivo destaque de IPI. E, por conta disso, não deveria gerar o direito ao crédito do IPI por parte do estabelecimento que recebeu a mercadoria, o estabelecimento objeto que está discutindo aqui. Mas, apesar disso, posteriormente, o estabelecimento remetente emitiu notas fiscais complementares a essas 2 notas fiscais, e nessas notas fiscais complementares destacou o imposto devido na operação. Foram essas notas fiscais complementares que foram escrituradas pela recorrente aqui e que geraram o crédito questionado. Portanto, primeiro, a acusação fiscal faz referência a notas fiscais erradas, ela faz referência às notas fiscais principais e não às complementares. Segundo, o crédito decorre do efetivo destaque do imposto devido nas notas fiscais complementares, e o IPI respectivo foi efetivamente pago pelo estabelecimento remetente. Portanto, seja formalmente, seja materialmente, a recorrente tem direito ao crédito, não deveria ter o seu crédito glosado. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer em relação aos 2 pontos objeto de discussão. Estou totalmente à disposição para quaisquer esclarecimentos, principalmente sobre esses documentos que foram apresentados em manifestação à diligência. Muito obrigada, doutor Maurício. Podemos passar ao voto? Sim, por favor. Por favor, doutora Ari. Pois não. Eu vou ler algumas partes, se vocês me permitem, porque eu acho relevante e destacar. Eu estou na página 8, onde começa o voto. A questão dos presentes autos ficam restritas a 2 pontos fulcrais: a falta de destaque do IPI em notas fiscais que acobertam transferências de insumos e o creditamento do IPI na aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. A falta de destaque, a autoridade fiscal relata o seguinte: com base nas vias originais das notas fiscais de aquisições colocadas à nossa disposição, constatamos que a quase totalidade dos insumos também foi efetuada a glosa de créditos decorrentes de transferências de matérias-primas por falta de destaque de IPI nas notas fiscais X e Y. A recorrente se manifestou, o doutor já colocou as razões de manifestação, e ela mesma, a própria recorrente, diz que, no final da sua petição, que ela protesta desde já por trazer aos autos deste processo tão logo possível referidos documentos para que não restem dúvidas quanto ao seu direito creditório ora discutido. No despacho decisório da delegacia, tem a seguinte informação:
tais créditos decorrentes da aquisição de matérias-primas, materiais de embalagem, são créditos básicos, isso eu quis dizer. E aí eu coloquei, eu estou na página 10, essa é a planilha apresentada pelo fiscal, na linha, aí está exatamente a nota fiscal 08, as notas fiscais X e Y estão nessa planilha. Essa planilha está junto ao despacho decisório eletrônico disponibilizado à recorrente na internet para que ela soubesse os motivos da glosa. Portanto, como se verifica, não procedem as alegações da recorrente de que não tinha conhecimento das notas fiscais de transferências de insumos onde não havia destaque de IPI. Já em razões recursais, a recorrente reafirma as argumentações feitas em sede de manifestação, alegando, quanto ao saldo credor formado pela transferência de insumos, foi demonstrado na manifestação de inconformidade que o despacho decisório dedicou um único e inverídico parágrafo para fundamentar o indeferimento, não teria havido destaque nas notas fiscais. Conforme demonstrado, o despacho decisório não poderia prevalecer, pois sequer foram anexadas aos autos administrativos qualquer prova da acusação, ou seja, cópia das notas fiscais, como o patrono bem disse. Agora, já passei para a página 11, em resposta à diligência solicitada por esse colegiado, a autoridade fiscal juntou as notas constantes da planilha, onde se verifica que realmente não houve destaque do IPI. Cientificada dessa diligência, a recorrente apresenta o que denomina de manifestação sobre a diligência realizada, juntamente com uma série de documentos. As provas apresentadas em processo administrativo são documentais, nos termos do artigo 16, e obedecem ao princípio de eventualidade, devendo ser juntadas aos autos na mesma oportunidade da apresentação da impugnação ou manifestação de inconformidade. Diante desta preclusão estabelecida por determinação legal que regula o processo administrativo, deixa de conhecer a manifestação sobre a diligência realizada, bem como os documentos a ela juntados. Por derradeiro, afirma a recorrente que a autoridade fiscal não cumpriu com seu dever de não apresentar os documentos fiscais que suportassem a acusação. Engana-se a recorrente, a autoridade fiscal indicou as notas fiscais corretas, apenas não juntou tais notas aos autos, trocando-as por outras diversas, caracterizando mero erro formal que pode ser corrigido na diligência solicitada. Não se sustenta a afirmação da recorrente, uma vez que realmente se comprovou, ao serem juntadas as notas fiscais citadas na planilha, que não constou nas mesmas o destaque de IPI. Portanto, correta a glosa perpetrada pela autoridade fiscal. Neste diapasão, nego o provimento ao recurso nesse ponto. Já quanto ao creditamento na aquisição de insumos, a questão foi definida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao definir o tema 322, ao julgar o recurso extraordinário 592891, sob regime de repercussão geral, fixando a seguinte tese: há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquirido junto à Zona Franca de Manaus, sob o regime de isenção considerada a previsão de incentivos regionais, constante do artigo 43 da Constituição, combinada com o comando do artigo 40 das disposições adicionais. E aí eu faço alguns comentários aqui sobre o acórdão do STF, mas o que importa aqui foi sobre repercussão geral. Portanto, já estou lá no item 28 do meu voto. Diante desse quadro geral delineado e da repercussão geral sobre a qual foi exarado o acórdão 592-891, os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão por força da determinação contida no artigo 62, 2b do Regimento Interno. Neste norte, a glosa fiscal dos créditos apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da zona de Franca de Manaus deve ser revertida. Por fim, o meu voto. Por todo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas efetivadas sobre insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus,
por força da decisão sobre sistemática de repercussão geral do STF, no recurso extraordinário 592891 da determinação contida no artigo 62 do Regimento Interno. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação? Então, nós estamos votando o item 94, a proposta do relator é dar provimento parcial nos tempos relatados. Doutor Marcelo? Muito bom, doutor Ari, com o relator. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Doutor Salvador? Com o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semira Mir? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 92 é dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas efetivadas sobre insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, por força da decisão sobre a sistemática de repercussão geral do STF no RE 592891-SP e da determinação constante do artigo 2 do RICAC. Com isso, encerramos o julgamento desse item. Agradecemos aqui a participação do doutor Maurício e desejo aí boa recuperação para sua esposa e parabéns aqui pela sua sustentação. Doutor, boa recuperação para sua esposa, um Feliz Natal, que vocês tenham um ótimo ano novo aí, tá? Que ela fique bem nova. Obrigado. Parabéns, doutor. Isso aí. Obrigado. Bom dia. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Obrigado, Maurício. Amém. Obrigado. Muita saúde, doutor. Para todos nós. Para todos nós. Ok, gente. Nós temos 20 minutos. Conseguimos fazer alguma coisa? Temos, pela ordem, seremos do Breno. Presidente, são dois casos de COFINS, também de glosas de créditos, de insumos, né? É uma matéria que, no final das contas, ela esbarra em questão probatória, sabe? É um processo muito longo, se vocês virem no processo de mais de 1000 páginas, em que se discute a questão do procedimento da lavra do ouro. Agora, é uma questão relacionada à prova, então não sei se é o caso da gente deixar mais pro momento subsequente. Presidente, acho que porque pode ser os meus, Tigre. Você acha que dá? Eu acho que os meus dá. 95 e 96. Isso. Tá bom. 95 e 96. Eu vou anunciar aqui, vou explicar que a gente está aproveitando esse tempo em final. Separados, tá? Porque eles são diferentes. Mas são simples na minha concepção. Salvador também tem o suave, né, Salvador? Tenho. Bom, vamos lá que o nosso tempo o almoço está curto. Então, vamos passar o julgamento do item 95. Nós mudamos um pouco a ordem da pauta em razão do tempo. Então, pulamos para o item 95, cuja recorrente é Pincéis Tigres S.A., de relatoria da doutora Semira Mir. Doutora, por favor, a palavra é sua. Presidente, o processo está na pasta T, como Tigre. É o final 2003-31. Aqui aconteceu o seguinte: esse contribuinte, ele entrou com um pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI do artigo 11 da Lei 9779 de 99. E como ele pediu esse ressarcimento desse crédito, a fiscalização abriu uma verificação simplificada desses créditos. Então, pediu o livro de IPI, pediu a relação de bens, né? Para poder analisar se o que ele colocou como crédito era realmente correto e também verificar se houve estorno do IPI, né? Estorno do crédito. O que aconteceu é que, na origem, o contribuinte já não respondeu à intimação.
Então, aqui ele tem um desfecho, me parece, diferente do processo do Dr. Ari, que nós tratamos mais cedo. Por quê? Porque aqui, no momento em que ele pediu o ressarcimento e não respondeu à intimação, tem um dispositivo na Lei Geral de Processo que manda arquivar esse processo, né? Então, como ele não respondeu à intimação na origem, em manifestação de inconformidade, ele apresentou a documentação que ele acha que cumpriria a intimação da delegacia de origem. E aí a DRJ não acolheu, porque simplesmente disse que ele deveria ter apresentado na origem não por causa do artigo 16 ou qualquer outra questão, é que não houve análise da autoridade competente dessa prova, né? Porque ele simplesmente, ao não atender o processo, ficou só com o requerimento dele, mais nada. Então, a DRJ não conheceu sob o argumento de falta de intimação, né? Os documentos, a DRJ não poderia conhecer esses documentos, analisar esses documentos na manifestação de conformidade, sendo que não houve análise dos mesmos documentos na origem. E também por não se tratar de documentos novos que firmassem, por exemplo, uma decisão de não homologação dessa compensação vinculada a esse ressarcimento. Então, em recurso voluntário, a recorrente sustenta que pede anulação do acordo da DRJ por violação à verdade material e cessamento de defesa. E, alternativamente, o provimento do recurso voluntário para declarar a compensação homologada. Então, passando ao voto, a intimação da SAORT foi para coisas relativamente simples. Eu copiei o conteúdo da intimação da SAORT na página 3. O contribuinte alega que ele desconhecia essa intimação, mas na página 28 consta o AR com o número da intimação correspondente. Então, nos termos do parágrafo 4º do artigo 23, ele de fato foi intimado no endereço que ele indicou na Receita Federal. Então, o argumento de desconhecimento da intimação, ele não procede. Quanto à documentação juntada e manifestação de conformidade, a DRJ entendeu pela preclusão. Porque a análise e o deferimento desse pedido de ressarcimento e compensação passam pela validade da validade desse crédito, liquidez e certeza, né? Além da comprovação do estorno. E isso tem que ser visto na origem. A documentação seguinte, seja em manifestação de conformidade ou em recurso, ela tem que infirmar aquilo que a fiscalização, porventura, não tenha reconhecido. E aqui, no caso, não houve análise de mérito do crédito por falta de atendimento à intimação. Então, eu trouxe 4 dispositivos que retratam a obrigatoriedade do contribuinte em responder às intimações. Então, eu considerei que não houve violação à verdade material na não apreciação da documentação extemporânea, né? Porque houve a afronta da legislação que manda que o contribuinte responda às intimações. Então, mais uma vez, o que viesse em manifestação de conformidade ou recurso, como complemento, como correção, enfim, é uma outra situação. Aqui na origem a gente já não teve pedido conhecido, porque não tinha nada a ser analisado em relação ao crédito. Por isso que aqui eu mantive também a questão da preclusão e votei por negar provimento ao recurso voluntário. E eu queria só chamar a atenção que tem casos da mesma recorrente, com a mesma situação aqui no CARF, lá em 2010, foram julgados em 2010, e eu achei 2 acordos de soluções completamente distintas. Um converteu em diligência para analisar esses créditos, e o outro anulou todo o processo desde a origem, mandando que sinalizasse, então, a documentação trazida. Então, eu deixei essas 2 decisões diferentes na pasta Tigre, para vocês olharem se tiverem interesse, mas a minha proposta aqui é a negativa de provimento, presidente. Doutora Semiramis? Oi. Que travou. Vocês ouviram meu voto? Ouviram? Ouvi. Eu vou no final só.
Ok. Alguma observação? O Salvador pode falar, só que estava querendo ler de novo, porque ela estava falando e o voto dela não estava aberto para mim, entendeu? Então, só agora que ele abriu totalmente, aí eu vou ler de novo, por favor, porque eu só ouvi. Mas o Salvador... Não, eu tenho um entendimento diferente. Ele foi intimado durante a fiscalização e não apresentou no grupo de intimação. Poderia até ter sofrido uma penalidade por isso. Existe sanção para essa falta de atendimento ou ser recusado, enfim. No caso, foi simples falta de atendimento. Mas ele apresentou na manifestação, que é quando inicia o contraditório. Não tem contraditório na fiscalização. Não, mas a fiscalização foi vinculada ao pedido de ressarcimento e não teve como analisar o crédito. Não teve como dar um despacho de mérito em relação ao crédito. Entendeu? Então, continuando. Aí ele apresentou isso na manifestação de conformidade, a DRJ viu que ele apresentou, entendeu que era preclusa, não com base no artigo 16, mas com base na falta de análise da de origem. Então, baixasse em diligência para a base de origem analisar. Eu creio que a oportunidade de apresentar provas é na manifestação. Se tem que fiscalizar ou não, baixa em diligência, então, se a base de origem tem que analisar. Então, eu já estou antecipando aqui o que eu vou dizer, o Marcelo não disse, nem o Ari, nem o Marco Antônio, que são antes de mim, mas eu vou abrir divergência. Sim, doutor Ari, por favor. Eu concordo com o Salvador. Eu concordo com a doutora Semiramis que ele dificultou a história, porque ele recebeu a intimação. Agora, ele podia ter pedido prazo para ser fiscalizado. Mas a verdade é que o PAF diz que o momento de apresentar documentos é na impugnação. Ele apresentou na manifestação, então ele não descumpriu a lei. Eu concordo com o Salvador sobre a diligência mesmo. O problema é que ele não tem provimento na origem de análise de crédito. Então, assim, enfim, a fiscalização não deu nada, simplesmente porque não tinha o que ser analisado. É essa questão, entende, que parece diferente dos outros casos que a gente costuma analisar. Porque o ressarcimento era dele e veio sem a comprovação documental, intimação. Então, o despacho, na verdade, foi pelo arquivamento, com base na lei geral do processo, porque o fiscal não tinha que analisar. Né? Então, não foi um despacho que negou ou deu, em parte, o crédito solicitado, entende? E aqui ele teria que ter visto tudo, a matéria-prima, o produto intermediário, ter analisado tudo para ver se daria crédito. E aí o meu incômodo em relação a isso é que, no momento em que ele junta só em manifestação de conformidade, a juntada de documento na manifestação de conformidade, ela tem que ser para complementar, né, algo que já foi conhecido na origem, entende? E a gente aceitar a prova aqui, me parece que a gente está determinando a fiscalização. E a diligência, ela não determina a fiscalização, ela tira dúvidas, ou ela saneia em virtude de apresentação de um documento novo. Aqui a gente está mandando começar do zero. É por isso que eu disse que tem acordos aqui que anulou tudo, entendeu? E também tem acordo de diligência, mas eu acho que os documentos, eu acho que a fundamentação para uma diligência ela é fraca, entende? Porque você está reabrindo uma fiscalização. E nem a diligência normal reabre fiscalização. Né? Então foi essa o meu incômodo. Eu entendi. Não, é porque eu não estou vendo. Quando a gente analisa um monte de casos aqui de pedido de restituição, pedido de ressarcimento de compra vinculada, né, principalmente nos despachos decisórios eletrônicos, ali não tem apresentação de documentação nenhuma, nem o contribuinte nem é intimado. A fiscalização, ela pega os elementos que ela tem no banco de dados e chega a uma conclusão. E o 7235 é claro que o escopo da lide se forma na primeira, na origem e com a impugnação, aí no caso, uma manifestação de conformidade. Então, eu tô com o Salvador, eu só não sei, Salvador, eu só não estou me lembrando, como eu estava acabando de ler aqui, qual foi a tua proposta, porque eu acho aqui o seguinte,
A DRJ, a DRJ ela se negou por preclusão, então não é caso da gente anular a decisão da DRJ, a gente tem que mandar analisar aqui. Agora eu entendi o teu posicionamento, você não quer anular a decisão da DRJ e mandar eles analisarem, porque eles tomaram conhecimento de que houve a juntada e julgaram precluso o direito de analisar. Já entendi. Para você é converter em diligência. Para você, Salvador, é converter em diligência para examinar o documento, não é isso? Eu tinha até pensado nessa questão de anular a decisão, mas a decisão não é nula, porque ela tem o fundamento. Tá certo. E ela, Marcelo, quando a gente pega despacho eletrônico, você é o primeiro a dizer que você relativiza a questão da documentação por ser eletrônico. Aqui a gente teve uma intimação pessoal desse contribuinte antes da lavratura do despacho decisório, entendeu? Por isso que me parece um caso diferente, porque quando é eletrônico a gente sabe da dificuldade do contribuinte se defender, até mesmo ainda na manifestação. Por isso, até a grande relativização da juntada, até mesmo no recurso voluntário. Eu fiz um paralelo para ser didático, eu exagerei para ser didático, para mostrar que a formação da lide se dá com a protocolização da impugnação, manifestação de inconformidade. Eu não disse que os dois casos da origem são iguais, não. Tá? Eu talvez eu tentei ser rápido e me expliquei mal. Só estava querendo exemplificar, né, dar um outro exemplo de constituição da lide. Mas eu também, doutor, eu entendi o seu fundamento, né, e como sempre é coerente, fundamentado e merece a nossa consideração para fins de análise. Mas eu realmente eu vou acompanhar o Ari e o Salvador. Muito obrigado. Outra questão é que o despacho que foi proferido, ele na verdade mandou arquivar, entendeu? Ele indeferiu porque era caso de arquivamento, né? Porque se entra com pedido e não atende a intimação, é caso de arquivamento. Né? Depois de compensação não declarada, a gente não vai instaurar. Verdade, você tem razão. Essa questão dele indubitavelmente é a manifestação que instaura o contencioso, sem dúvida. Mas aqui eu acho que não tem objeto no momento em que o despacho foi para o arquivamento. Entendeu? Então, enfim, é realmente uma questão que eu nunca tinha pego. Não, eu estou só negando o provimento para ser mais rápido a solução. Se a RJ tivesse não conhecido... A gente perdeu aí o que você falou, hein, Semira? Como ela conheceu, falou... Eu não estou propondo não conhecer, porque... Não estou propondo não conhecer, porque a DRJ analisou a questão e manteve a posição de preclusão. Certo? Tem alguém que saiu aí. O Marcelo. O Marcelo caiu. Estão trocando mensagens dizendo que o sistema está bem problemático hoje. Eu saí, mas já entrei novamente. Você viu que saiu e entrou. Talvez seja o caso da gente fechar agora com o relatório e abrir a votação às 14 horas. Ou continuar a discussão e abrir a votação em seguida, a partir das 14 horas. Por mim. São 11 Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que alguém quer debater mais alguma coisa? Estão faltando quantos votos? Faltam 3 votos, né? Estão faltando. Não, ninguém votou ainda. Ninguém votou. Mas se for iniciar a votação é em minutos, né? Eu não sei. Podemos votar? Por mim, podemos. Ok. Então, doutora Semira Miss, sua proposta, seu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Sim. Ok, muito obrigada. Doutora Ari? Levando em consideração que é um despacho decisório eletrônico, e como diz o nosso doutor Marcelo... Não é eletrônico, Ari, não é eletrônico. Desculpe, é um pedido de ressarcimento eletrônico, né? E que as provas
foram apresentadas no momento em que o PAF estabelece. Doutora Zenilha, mas eu não acho que a gente deva abrir fiscalização, não. Nem que deva dizer para a delegacia fiscalizar. A delegacia deve se limitar a apreciar os documentos que foram apresentados e ponto. Se esses documentos comprovarem alguma coisa, ótimo. Se não, indefere o pedido. Não tem nada que pedir novos documentos, nada. Vai analisar o que ele apresentou, porque ele apresentou no momento que a lei permite. Por isso eu abro divergência para que se faça diligência. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Acompanho a divergência. E doutor Salvador? Não concordo. Doutor Marco Antônio, desculpe. Eu acompanho a divergência também. Obrigada, doutor Salvador. Com a divergência. Obrigada, doutor José Adão. Eu vou ficar com a relatora, porque nesse caso aqui é um pedido que foi aberto um procedimento administrativo fiscal para verificar se ele tinha direito ou não. Ele foi regularmente estimado e não atendeu as intimações. Então, por conta disso, eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Passo as palavras também do Dr. José Adão e acompanho a relatora. Ok. Então, na verdade, eu acompanho a relatora também. Desculpe, eu acompanho a divergência. Então, vai ser por maioria de votos, pela posição divergente de diligência para a unidade de origem analisar os documentos apresentados na impugnação. Precisamos de um relator para o voto vencedor. Ari, você quer fazer ou eu faço? Cadê o Ari? Doutora Ari, não estamos ouvindo. Desculpa, eu posso fazer, não tem problema. Se você quiser fazer, pode fazer, mas eu também não me nego, não. O presidente decide. O presidente decide. Eu indico, então, o doutor Salvador para o voto vencedor. Pronto, está decidido. Então, com isso, encerramos a votação do item 95 e eu indico que nós vamos ter um intervalo agora para o almoço e voltamos às 14 horas. Peço, por favor, que seja interrompido. Isso foi em 95 e 96? Não, 95. Só 95. Isso, Tá bom. voltamos em 95. Podemos parar a gravação, por favor?